Olá, meus pequenos, vamos para mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre a germinação das sementes, né? Todas as plantas, elas são compostas de raízes, caule, folhas e algumas podem formar flores, frutos e sementes, né? Algumas plantas, elas podem produzir semente no interior do fruto e outras podem produzir só a semente, sem fruto. Para quando você vai plantar uma planta que ela é plantada através da semente, o nome que se dá é germinação. Só que para fazer a germinação, é necessário alguns fatores. Quais fatores são esses? Fatores é a água, o ar, a temperatura e a luz. São 4 fatores que são necessários para a germinação. A gente já vai falar de cada um deles. Todas as plantas, né? Você sabe que todas as plantas elas precisam de luz, de água, precisa da temperatura, precisa do ar. Algumas mais, outras menos. Quando você vai fazer a germinação, que você vai plantar uma semente para dar a planta, você quando planta a sementezinha, se você não aguar aquela planta, se você não botar água nela, o que é que vai acontecer? Nada. A semente não vai acontecer nada. Agora, se a semente tiver contato com a água, aquela casquinha que protege a semente, ela vai quebrar, né? A casca que protege, ela vai se romper e vai permitir que se desenvolva aquela planta da semente. Vai começar a sair umas coisinhas de dentro da semente, que é a planta. O ar. A planta, quando ela tem contato, né? Desculpa, a planta não, a semente, quando ela tem contato com a água, que ela começa a se sair de dentro da semente, ela vai precisar do ar para se desenvolver. Se não tiver o ar, for tudo fechado, não tiver ar, ela vai morrer também. Não vai germinar. Então, o ar é para desenvolver a semente, né? Desenvolver a planta. Aí vai formar o quê? Vai formar raiz, depois caule, as folhas, né? Algumas vai dar flores, frutos e a própria semente. Aí temos outro fator também que a semente precisa para ela germinar, né? Para ela ficar uma planta, que é a temperatura. Algumas plantas, elas precisam da temperatura mais alta, outras precisam da temperatura mais baixa. Tia, aqui no Ceará, tem plantas que não vai germinar aqui no Ceará, porque a temperatura aqui é muito alta, né? 37 graus, até 40 já teve de ter. Então, algumas plantas não dão aqui no Ceará, como também algumas plantas não dão no sul. Por quê? Porque lá já é mais frio e algumas plantas precisam de temperatura maior. Então, algumas plantas precisam de uma temperatura maior, outras precisam de uma temperatura menor, né? Elas têm todas as plantas, elas têm todas as suas sementes, para germinar, elas têm a temperatura ideal de germinar, tá bom? Depende de cada região, de época do ano também, né? A gente vê aí, temos algumas plantas aqui no interior, como a pinha, né? Que alguns conhecem como ata. Temos o caju, que ele dá em determinado ano. Então, é uma determinada época do ano que vai dar aquela semente, vai germinar e aquela planta vai dar aquele fruto, né? Então, depende muito também da época do ano ou da temperatura, né? Da região que você mora. E, por último, temos a luz. Tia, a luz na temperatura não? Não.
A luz não é a temperatura é uma coisa e a luz é outra. Algumas plantas precisam de mais luz, outras de menos, mas todas elas precisam do sol, gente, precisa da luz, né? Algumas mais, outras menos. E a luz é do mesmo jeito da temperatura. Vai depender muito da região, do lugar, né? Como a tia já falou, algumas plantas vão dar aqui no Ceará e não darão em outras regiões. Como tem outras plantas que dão em outras regiões e não dão aqui no Nordeste, né? Aqui no Ceará, porque é muito quente, né? Então, a luz também é muito importante para a germinação das plantas, né? Algumas necessitam de ausência de luz, né? Elas precisam ter aquela luz, mas não pode ficar exposto ao sol direto, porque elas podem morrer, né? Então, algumas plantas elas precisam de mais luzes, outras de menos. Porém, a luz é fundamental no desenvolvimento das plantas, assim como a temperatura, como o ar e como a água. Esses 4 fatores são os 4 fatores necessários para a germinação da semente, né? Para uma semente virar uma plantinha pequenininha, depois uma planta maior, aí vai dar as folhas, as flores, o fruto, né? Claro, vai depender de cada planta, porque algumas, como a gente já falou no começo do vídeo, não dão frutas, né? Elas só dão as sementes, mas outras dão frutos e a semente vem dentro, né? Como, por exemplo, a goiaba. A goiaba, ela vem a sementezinha, não é? Então, é um exemplo. Temos exemplos também de... a laranja, né? A laranja, ela vem a sementezinha dentro. Vem um fruto com a semente. Você vai plantar o fruto? Não, gente. Você vai plantar a semente, né? E esse trabalho que você vai fazer com a semente se chama de germinação. E a germinação tem os 4 fatores importantes, que é, quem lembra? A água, a temperatura, a luz e o ar. Então, são esses 4 fatores muito importantes para a germinação de uma semente. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima!